Fala galera, bora fazer aqui a análise do capítulo 1147 de One Piece. Minha voz tá assim porque minha garganta tá ruim, então perdoa eu fazer o ASMR aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá, história de capa eu não estou comentando, vou deixar pra comentar elas quando elas acabarem, tá bom? Porque aqui o foco delas é mais, da nossa análise é mais a narrativa. Vamos lá, falando desse capítulo aqui. Esse foi um capítulo que gerou uma certa confusão na fandom. Não uma confusão, mas discussões sobre power scaling, sobre se o capítulo foi bom. E eu acho que aqui é um dos poucos momentos onde questões de power scaling podem ser um pouco mais válidas. Não pelo power scaling em si, mas pela verossimilhança da obra, as expectativas que ela cria e o que ela entrega, e a distribuição de importância dos personagens. Então, vamos lá. O capítulo começa com o Sol terminando de ser derrotado aqui pelos Summers, e logo é cortado para essa parte aqui que gerou uma certa polêmica. Vamos lá, em cada vídeo meu eu tento apresentar uma coisa diferente para vocês. Nos outros vídeos a gente já falou sobre técnicas de virada de página, construção de início de história, exposição, como fazer isso direito, ritmo de história, enfim, tudo que você puder imaginar, as outras análises a gente já cobriu aqui. Então, se você tiver curiosidade sobre isso, não tiver visto a análise de algum capítulo, vale muito a pena ver aqui no canal, porque não é só uma análise de capítulo, são aulas de narrativa quase, tá bom? Então, aqui. Aqui, o que a gente vai comentar vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado a comentar. Deixa eu beber uma aguinha aqui que minha garganta tá indo já pro brejo. E o que isso aqui? Essa é a cena dos Mugiwaras aqui derrotados pela Gunko. E isso acontece off-screen, ou seja, acontece sem a gente ver. No capítulo passado ela consegue meio que dar um drible neles, né, por causa da técnica dela. E aí o capítulo passa, acaba, e quando volta eles foram derrotados. Então isso gerou uma certa confusão, né, de algumas pessoas em algumas discussões. Que é o seguinte, principalmente do Jinbei. Até a Nami fala que o Kron foi capturado e o Jinbei não conseguiu fazer nada. E aí o Jinbei fala que tipo de poder é esse e tal. Vamos lá, vamos destrinchar essa cena aqui. O Jinbei e o Brook não são fracos. O Jinbei e o Brook são personagens que têm capacidades fortes, eles têm inteligência de combate, eles são versáteis, eles são inteligentes. E o Jinbei não é um cara que subestima a capacidade do inimigo. Então, como que eles foram capturados aqui? O Oda sabe que esse questionamento é estranho, né? Tanto é que ele bota isso explicitamente na obra como se fosse um aviso. Você não precisa apontar o dedo pra mim e falar que isso tá estranho. Eu sei. Aí ele bota a Nami falando exatamente isso. E o Jinbei falando que poder é aquele. Então, fica em aberto a possibilidade deles terem sido pegos de surpresa de alguma forma, e o Jinbei tá pensando em como counterar isso e coisa do tipo. Só que uma análise de capítulo, ela não leva muito em consideração o que aconteceu antes, e ela não pode levar em consideração o que aconteceu depois, porque a gente não tem o depois. Por isso, algumas coisas são melhores analisadas com um material mais completinho, tipo o arco inteiro. Então não dá pra falar se essa cena aqui é só mal feita, inútil ou coisa do tipo. Isso vai depender de como vai ser trabalhado na história. Só que faz sentido o fã ficar incomodado com a cena do Jinbei aqui? Faz. Porque se todo o arco acaba seguindo essa mesma situação artificial de o Oda vai lá e separa os personagens, o personagem não consegue fazer a coisa, acaba sendo decepcionante a atuação do personagem, só alguns personagens recebem destaque. E o destaque aqui não é só um destaque de combate, mas é um destaque de resolução de problemas e ou conflitos. A Nami e a Robin, por exemplo, elas não precisam necessariamente ser ótimas lutadoras.
Elas podem resolver situações de formas diferentes com inteligência. E quando não tem esse tipo de cena, a gente vai ficando incomodado, sentindo que o personagem está sendo deixado de lado. Eu acho que isso está acontecendo com alguns personagens, principalmente o Usopp e o Chopper, né? Acho que todo mundo concorda. Mas o Jinbei talvez esteja entrando nisso. Até umas imagens estão circulando em rede social aí, que eu já vou mostrar pra gente, discutir elas. Mas o Jinbei, ele parece que tá sendo Ele teve um momento de entrada nos Mugiwaras muito legal lá em Whole Cake, né? Mas depois ele parece ter ficado um pouco apagado, igual o Franky também. O Franky é outro que tá apagado. O Franky nem aqui tá, né, coitado? Ele aparece nesse capítulo, nem lembro, a gente vai ver. Então, eu tenho duas coisas principais pra falar sobre essa cena. A primeira é, calma, vamos ver o que vai acontecer. O personagem são pegos de surpresa aqui pra vir depois no futuro e fazer outra coisa. É uma possibilidade. Se acontecer, ok. E a segunda coisa que eu tenho a dizer aqui é, está justificado o leitor ficar incomodado com essa cena. Porque você sente, o Jinbei jogou água no fogo no capítulo passado, tá? Mas e daí? A gente não liga pras crianças, a gente liga mais pro Kron, e o Kron nem tava com as crianças lá. A gente não liga muito pras crianças, a gente não liga muito pra esses inimigos ainda. A gente tá muito desconectado emocionalmente do que tá acontecendo. E daí que tudo isso tá acontecendo? Antes era com o Sanji, com a Otama, ou com a Momonosuke, ou enfim, sempre tem a Vivi, né, lá em Alabasta. Aqui tá acontecendo com quem? Quem que tá sendo a vítima? Emocionalmente, assim, conectado com a gente? Ninguém. O ambiente teve um hype enorme, o Oda falando que os gigantes são imbatíveis, e isso e aquilo, só que a gente não teve conexão com nenhum gigante de fato. No máximo a gente tem o Sal, que foi polêmico também a volta dele, né? E aí tá todo esse... Eu acho que esse é o maior problema desse momento da história. Ter tudo isso acontecendo e nada importa de verdade. E daí que as crianças vão ser pegas. E daí que a neta do Jaru foi pego. Sei lá se é o Jaru, é o cara que tem a espada na cabeça. A gente não tem conexão com esses personagens. Então esse tipo de situação ele precisa ser tratado rápido. Por quê? Porque essa é uma situação de trama, né? Ela é puramente funcional para o roteiro andar. Então apresentar os cavaleiros, mover a trama e ir para onde importa. Só que parece que essa parte está demorando muito para passar, porque ela tá focando em várias coisas diferentes ao mesmo tempo, mostrando um monte de gigante batendo em coisa que não faz diferença, e aí mostra, tipo, um monte de gente que não importa, fazendo coisa que não vai resultar em nada relevante pro leitor. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, vocês querem um exemplo disso? A gente vai ter a quinta vez seguida em capítulo, sei lá, que aparece o Dory e o Brog lutando contra os pesadelos. Todas as vezes uma página dupla. Será que tem o capítulo passado aqui também? Não. Todas as vezes uma página dupla disso. Qual que é o resultado dessas 5 páginas duplas ao todo, desses 5 capítulos com eles? Tipo, as páginas podem ser bonitas, essa aqui pode ser engraçada, mas me diga. A gente teve 5 capítulos mostrando, sei lá, 3, né? Vamos botar 3, que eu tô fazendo hipérbole. Tem gente que não entende hipérbole, ele fica narrador. Teve uns caras meio mal intencionados discutindo comigo no Twitter isso. Mas a gente teve, sei lá, 3 capítulos que tinha uma página dupla do Dory e o Brog lutando contra os gigantes. Os sonhos, né? E aí? Resultou no quê? Tipo, se tivesse só essa cena, ou as outras 3, todas elas, não faria diferença. Não faria diferença. Se a gente tivesse tirado aquelas outras cenas em todos os capítulos e deixado só a primeira e essa, ou tipo, eles saindo e essa, não precisa nem dar destaque, só mostrava, eles estão saindo, e depois mostrava isso aqui, ia fazer a mesma coisa. Mas por que as outras cenas estavam nas páginas? Porque é pro Oda enrolar a página.
Fora que todos esses capítulos tiveram de 16 a 17 páginas, o que é muito pouco. E o Oda acaba usando algumas técnicas para encher as páginas de informação que não importa. Então eu acho que isso acaba sendo um dos elementos que torna esse plano meio arrastado. Não é que o plano não faça sentido, é porque a ordem dos acontecimentos e a quantidade de acontecimentos não está bem balanceada. Eu entendo a galera frustrada com os Mugiwaras, mas se o Oda faz eles vencerem a Gunko e os Cavaleiros, o fandom falaria as mesmas críticas para os vilões. Mais ou menos. Porque eu entendo a frustração, mas eu sei que as pessoas não sabem falar o que elas sentem direito. A frustração não é eles perderem pra Gunko. É você não valorizar o personagem. Por exemplo, imagina... o Kron foi capturado. Imagina se em vez de 3 páginas duplas dos gigantes, antes tivesse tido um ajuste para ter 3 páginas duplas dessa luta. E aí você tem o Jinbei lutando e pensando, o poder dela é estranho, consegue manipular as coisas e tal. E aí eles conseguem a vantagem numa estratégia legal, mas a Gunko vai lá e pega o Kron de refém, e aí o Jinbei, tipo, caraca, arregala o olho, aí a Gunko usa o poder dela pro golpe do Jinbei, da Mega Onda, Mega Karatê, bater em todo mundo. E aí meio que, tipo, o Jinbei que derrotou todo mundo, porque ele teve que evitar bater na criança que a Gunko pegou de refém. Aí a fandom ia falar o quê? Ia falar, caraca, pô, o Jinbei é muito brabo, é muito forte. E aí, putz, ele só não ganhou porque a mulher jogou sujo. Entendeu? Caramba, a mulher teve uma estratégia pra ganhar do Jinbei. Você deixa a discussão com mais emoção, com mais valor e com mais estratégia, com mais nuance. Aqui não. Eles estavam lá na luta, se bateram, passou o capítulo, tá todo mundo fudido, preso, perdeu. Entendeu? Então, a questão é, o personagem, e isso não é um momento só do capítulo não, tá? Apesar de a análise de capítulo levar em consideração o próprio capítulo, existem algumas reações que a gente vai pegar por construção de outros capítulos. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Que é uma imagem que meu amigo Emanuel me mandou. Inclusive, saudades, Emanuel. Cadê? Olha só. Conheça o empregado da dispensa. Feitos em Egghead incluem roubar a kill do Zoro, não terminar o loot, não finalizar o loot que tinha 1 de HP. Zoro tá tossindo e cansado. Ah, que fraude. Sanji Idifid? Não sei, tipo, o Sanji também é vencido, tipo, de alguma forma, superado de alguma forma. Ah, que fraude. O Jinbei passa metade do arco empacotando o suprimento e olhando pro Zoro enquanto todo mundo luta pra salvar as suas vidas. Ah, esse é meu garoto, esse é meu fodão. Entendeu? Aí, ó. Não lutou contra Buster Call, não tentou salvar o Vegapunk, gritou no Dendemushi. Sim. Secretamente a fraude do arco. Me dê liberdade, me dê fogo, me dê endereços pra eu fazer. Me dê CEPs de endereços pra eu fazer encomenda ou eu vou me aposentar. 0 encontros com top tiers, 0 relevância de arco, 7 caminhões carregados com caixas. É literalmente o Jack the Drought do Chapéu de Palha. Um homem-peixe desperdiçado, fracote, né? A maior vitória dele foi vencer o Rob Lute, o Rob Lute genérico, 100 capítulos atrás.
fez menos no arco do que o seu próprio Serafim. Por que essas imagens existem? Claro, algumas imagens acabam existindo porque a fandom é maluca, mas muitas vezes podem acabar representando alguma coisa, que é o fato do Jinbei não estar sendo bem trabalhado pelo Oda. Então, a frustração do povo reclamar nesse capítulo que o Jinbei não fez nada é uma frustração que já pode carregar outros feitos, né? Outras situações. Caraca, eu já estava insatisfeito antes, aí isso acontece de novo. Eu não tô no meio de briga de fandom de One Piece de personagem. Então, eu consigo ver essas diferenças. O Jinbei não tá sendo bem trabalhado, coitado. Não que ele precise ter relevância em todo ponto, assim como qualquer personagem. Mas nos momentos que ele tá com destaque, quando isso é deixado de lado, o impacto é maior, porque ele é um personagem que já foi muito bem trabalhado, mas ele parece ficar cada vez mais de lado. Então isso acaba manifestando a raiva do leitor, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele esteja falando, o Jinbei perdeu, o Jinbei é um lixo, perdeu de novo. O ponto não é necessariamente o personagem perder, o personagem ser mal executado. Deixa eu mudar aqui. Então, eu acho que esse momento aqui vai depender do que vai acontecer no futuro. Se ficar por isso mesmo, vai ser triste. Mas, quem sabe, o Jinbei não possa dar a volta por cima. Por que eu falo isso? Porque, pare de gritar, eu tô sabendo. Me pergunto que tipo de poder é esse. Isso pode ser a consciência do Oda falando, olha só, o Jinbei tá planejando alguma coisa pra fazer. Entendeu? Eu só acho que é importante evitar já fazer esses determinismos. O nego leu o spoiler em texto do capítulo passado que falava que a Gunko fazia tal coisa e achava que a Gunko ia matar todo mundo e tal. Tudo bem que acabou acontecendo algo parecido, né? Eles foram meio que solados aqui. Vamos lá, vamos continuar. A gente tem ela reconhecendo, né, o Brook, mas acaba que a aliança ou algo do tipo, que é a teoria que a galera tava fazendo, não se manifestou. E aí a gente volta aqui pros gigantes. Eu não vou ler essas coisinhas aqui não, tá? Os detalhes. Aqui é questão de Yakuza, né? Que o Luffy faz. Eles são piratas, né? Fora da lei, algo parecido com o Yakuza, com o Macho Man japonês, né? E aqui é sobre a origem dos pesadelos na cultura pop, né? A Kikanji que o Oda usa. E aqui tem o plano, né? A gente vai pegar as crianças, sequestrar as crianças, matar as crianças, senão vocês têm que ser nosso exército. Senão já era. Queima a escola, queima tudo, senão e jura lealdade. E aqui é uma coisa que eu tô sentindo que é o seguinte. Uma história, ela tem que passar o sentimento, a sensação pra te comprar na aventura. Por exemplo, um problema muito clássico é histórias que um personagem tem que salvar o mundo de uma grande ameaça, mas você não sente drama naquilo, você não sente que aquilo tem importância. Então é importante que a história transmita essa sensação, não só da verossimilhança, mas do engajamento emocional que a gente tem que ter. Aqui, a questão dos gigantes de Elbaf serem recrutados como exército pelo governo mundial, eu tô achando muito fraca. Por que eu tô achando isso? Primeiro, eu não fui apresentado a nenhum gigante que eu tenha alguma conexão emocional, fora o Loki. Então, eu não ligo o que vai acontecer com os gigantes. Tem o Dory, o Brog, mas pelo amor de Deus. Figurante, basicamente. Não desenvolveu o drama de nenhum gigante de fato. Então, eu não estou conectado com a ilha.
tem esse elemento que é muito importante pra você sentir a dor deles, pra você sentir o perigo e por aí vai. E aí vem a outra parte, que é vender a fantasia. O governo mundial acha que os gigantes são uma raça tão poderosa que eles querem escravizar a ilha toda. No caso, recrutar a ilha toda. Manos, não me vendeu essa ideia. Porque 3 cavaleiros sagrados derrotaram a ilha toda. Ah, fizeram maracutaia, sei que e tal. Nem precisava, porque o bando do Dory e do Brog foi solado pelo pesadelo lá. O Kirigan solou a ilha toda sozinho, basicamente. Então, não me vende a ideia de eles são necessários, eles são importantes, eles são uma força. Isso não é para o scaling. Aí que tá, isso não é para o scaling. O que eu tô falando é que a história, ela tá querendo te vender uma ideia e uma sensação de que tudo isso que tá acontecendo é muito importante. Só que não tá sendo. Não tá sendo importante nem emocionalmente, não tá sendo importante nem dentro da apresentação da trama. Então, como que eu vou ficar tenso? Imagina assim, caraca, se o governo mundial conseguir já era, o mundo acabou. Como que eu vou ficar tenso? Primeiro, se o governo mundial já domina o mundo. Se eles tiverem um gigante, nada vai mudar. Já vão continuar dominando o mundo. Segundo, eles vão recrutar o gigante, tá bom. Um random com um pouco de haki já vence da metade da ilha sozinha. Acabou. Acabou. Então, por que eu vou sentir o drama? Não tem drama. Se eles conseguirem esses gigantes, nada muda a feijoada na obra. Pode ter alguma coisa bizarra, igual falaram, modo Berserk, por causa daquela frase de não ficar muito tempo em Elbaf e tal. Pode. Por isso que eu tô falando, análise de capítulo, ela tem que tomar um cuidado para não ficar projetando coisas na obra. Por isso que eu sempre levanto as questões que podem ser trabalhadas no futuro. Entendeu? Então eu tô falando, se não corrigir isso, a sensação que a gente pode ter é essa. Então, igual eu falei do Jinbei, vamos ver o que vai acontecer no resto do arco. O negócio é não falar que tá uma merda depois, né? Já vai ser uma merda, não fala isso. Fala assim, você que gosta de discutir na internet. Até o momento, eu não estou satisfeito. Não me venderam bem essa ideia. O Oda vai ter que fazer um ótimo trabalho daqui pra frente. Entendeu? É o caso dos Numbers, mais uma vez? Pode ser. Os Numbers, pra mim, foram uma baita decepção. A tripulação inteira do Kaido é uma decepção. Os Tobiropo são uma decepção. Até os generais do Kaido são uma decepção, pra ser sincero. O Jack é uma decepção. O King, desculpa, fandom de One Piece. O King é um personagem muito fraco. O Queen foi o mais competente deles. Na escrita, né? Então, acaba que tudo isso que a gente conversou se junta pra as pessoas falarem, tá arrastado. Tá chato. Os gigantes são bucha. Entendeu? O Jinbei é bucha. Assim, a cena é engraçada. Eu achei legal, achei divertida. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. Mas eu tô achando que tá com muito desperdício. A obra, parece que os capítulos estão muito mais focados em serem desenhados da forma que o Oda pode enrolar mais a história. E, eu vou desenhar isso aqui que aí eu não preciso desenvolver outra parte. Tipo, é sério que a gente precisava da terceira vez vendo isso aqui? Entendeu? Cara, a luta do Jinbei não era mais importante? É mais importante mostrar... É que não pode também falar, assim, os capítulos, muitas vezes, eles são ajustados
de várias formas diferentes. Então, tipo, você tira uma página de um capítulo pra botar na outra, né? Tipo, não vou trabalhar isso agora, vou trabalhar isso depois. Mas acaba, você tem que fazer o balanço. E esse balanço a gente vai ver muito no final do arco, tá? Quando o arco acabar, eu vou ter uma opinião muito mais sólida pra poder passar pra vocês. Aí tem o papinho, mó papinho, mapa de novo, papinho. Eu gostei dessa página. Eu gostei muito da apresentação das crianças. Cara, essas crianças aqui, esse quadro já me fez gostar mais dessas crianças do que de qualquer outro gigante, fora o Loki, de Elbaf. Eles têm personalidade. Nenhum gigante de Elbaf foi apresentado com personalidade. Aqui eles foram. Aqui essas crianças foram. Sendo que elas eram umas random também antes, mas aqui o Oda foi brabo. E aí que vem, né? Uma essas crianças aqui tem chifre, cadê? Essa aqui. E aí fica o mistério. O que vai ser? Isso é legal. Eu gostei. Ela fala, vocês têm pais, né? Que bom pra você. Será que ela é filha do Loki? Será que ela é filha do Loki com a filha da Big Mom? Será que é ela que tava falando com o Loki no telefone, no Dendemushi? E por isso que ele fala que ia matar todo mundo se soubesse que se visse que fizeram com ela? Será? Enfim. Pera. Cara, deixa eu ver uma coisa. Essa aqui, né? A roupa dele é assim. Será, mano? Ela tem o estilo parecido, né? Mas será? Aqui é fan-made, né? O que o Loki não apareceu direito até agora, né? Não tem, não. Acho que a roupa pudesse ser parecida. Enfim, é estranho que ela tenha chifre e ela não tem pai. Então, pais, né? E aí, Balzeri, beleza? Mas... Aqui, continuando. Tudo isso aqui, achei, tipo... Bem fraquinho, bem fraquinho. Muito... meio patético. Os gigantes de Elbaf. Agora... vai ter a Robin e o Gaban. O que será que vai acontecer? A Robin vai lutar a sério? O Gaban vai resolver a situação? Porque assim, literalmente não existe um gigante capaz de fazer nada. 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 Vai ser um monte de forasteiro que vai resolver a situação. Tem um gigante. Um gigante. A gente já conversou sobre as teorias da Robin no vídeo passado, né? Gaban vai salvar o Kron, Robin vai segurar os Somers até o trio monstro chegar. Provavelmente. Mas nossa, que original, né? Tinha muito espaço para outros personagens fazerem outra coisa. Eu quero ver. Eu quero que esse início aqui
deem alguma coisa, além de só ficar nessa cena aqui e acabar. Porque uma coisa que incomodou algumas pessoas também foi... eles só foram salvos por causa do Luffy. Ah, não vamos mexer com Yonkou. Ah, não vamos mexer com o Luffy. Ah, deixa eles pra lá. Os Cavaleiros Sagrados têm medo de mexer com Yonkou? Pode ter, mas... olha a tropa desse Yonkou, cara. Os caras derrotaram a tropa do Yonkou de olho fechado, pô. Esse território do Shanks, aliás, é isso. Eles estão fazendo uma putaria que já vai fazer um dos Yonkou ficar puto com eles. Tudo bem, talvez eles não queiram dois. Mas os caras... mano, pensa comigo. Você é um vilão. Você conseguiu pegar metade da tripulação dos generais do seu Yonkou. Você conseguiu pegar o cantor, o atirador, a navegadora e o garoto de recado do armazém lá, da loja, o famoso Jinbei. Cara, não, que timoneiro, cara. O cara é o cara do almoxarifado. Mano, você literalmente pegou 4 generais do seu inimigo. Você não vai usar nem pra matar, nem pra usar de moeda de troca? Cara, se eles derrotam isso aqui, a tripulação do Luffy acaba. A tripulação do Luffy acaba. One Piece devia acabar aqui. Matou a Nami, acabou. Uma das maiores navegadoras do mundo, acabou. Como assim eles não estão querendo usar isso como moeda de troca? Estão só falando das crianças. Por que eles não falaram assim, ó? E chapéus de palha, se vocês tentarem fazer qualquer coisa pra interferir, Nami, Usopp, Brook e Jinbei vão morrer. Acabou. Então, quando eu li isso aqui, eu fiquei... o problema não é o Luffy ter a influência. O problema, pra mim, é os personagens não usarem essa influência da forma correta. Entendeu? Pra mim, faz muito sentido eles falarem: caraca, esses caras são generais do Yonkou, hein? Melhor a gente pensar no que vai fazer, isso pode ser bom pra gente. Entendeu? Mas eles só falam: não, deixa aí. Tudo bem, a gente não sabe se no próximo capítulo eles só vão deixar aí. Eu espero que não. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu achei o capítulo individualmente fraco. Em relação a capítulos passados, eu achei um capítulo ruim. Por tudo que a gente comentou aqui. Das enrolações que a gente teve com isso, da questão emocional do arco, da questão dos gigantes, de não vender a expectativa, não vender a recompensa, de como o personagem foi trabalhado. Mas um capítulo ruim acontece em qualquer obra. Vamos ver o que vai acontecer depois. Se isso aqui, muitas coisas aqui podem ser resolvidas. Tá bom? Dá pra lidar com esses personagens aqui, fazendo alguma coisa. Que o Brook teve um momento legal, né? Ele falou que prefere morrer do que trair o Luffy. Ele tá morto já, né? Mas imagino que a morte pra ele seja algo do tipo jogar o esqueleto dele no mar. Talvez isso realmente mate o Brook. Ou deixaria ele preso lá pra sempre, né? Mas ele teve um momento legal. Só que um momento legal que veio depois da ausência de momentos, né? Esse é o ponto muito complicado, que o mangá de One Piece deixa muitas coisas do lado de fora. O povo fala: narrador, é pro anime complementar. Cara, não funciona assim mangá semanal não, desculpa. Você pode dizer que o anime corrige esses problemas, mas olha só a palavra-chave: corrigir os problemas. Não deixa de ser um problema.
Então, quando você começa a botar tudo de fora, eu até entendo que, assim, pessoalmente, eu prefiro que as lutas de One Piece sejam rápidas. Eu não gosto das lutas de One Piece. Das lutas tradicionais. Eu gosto das lutas estranhas. Luffy Gear 5 trouxe de volta um pouco isso. Luta estranha em One Piece é muito boa. Luta tradicional em One Piece, um saco. Luta de haki em One Piece, um porre. Luta de espada em One Piece, pior ainda. Mas quando é a luta de criatividade, aí fica muito legal. Só que aqui, beleza, cortou a luta de fora. Mas você vai cortando muita coisa, vai ficando do lado de fora, a história você sente que só tá se desconectando. Porque você sente que tudo vai indo de forma útil pro acontecimento que o Oda quer. E tudo na história é uma forma de chegar onde o autor quer. Mas a grande diferença é quando isso é feito de uma forma inteligente, inesperada, e quando isso é feito de uma forma meio artificial. O Oda já fez lutas muito boas. A luta do Luffy Katakuri é uma ótima luta. Talvez, de fato, a melhor coreografia de One Piece. E de luta tradicional. Mas tiveram várias outras lutas legais. A forma que a Nami tem destaque o Whole Cake é muito bom. Enfim, tem momentos no pós-time skip legais. Mas assim, capítulo fraco, capítulo ruim. Eu falaria que foi um capítulo ruim. Não porque necessariamente ele foi mal escrito. Não, tipo, a escrita dele tá padrão One Piece, só que eu achei que chegou no limite da entrega que os elementos passados nos deram. Ok, Cavaleiro Sagrado já perdeu o hype, vamos dizer assim, né? Já tivemos grandes revelações e tal, e nada chegou de novo pra reacender o interesse. E aí fica nisso. As pessoas leem e acham que tá fraco. Os motivos principais, eu imagino que sejam todos esses que eu comentei, tá bom? Podem ter outros motivos que deixem o capítulo melhor ou pior? Podem. Aqui na live eu não vou conseguir ver, até porque minha garganta tá ruim, eu já quero parar de falar. Mas acontece, gente. Acontece. Temos capítulos ruins em todas as obras. Esse foi um deles. Que é prejudicado ainda mais por outras questões de vícios ou problemas que o One Piece acaba tendo. E o pior é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 páginas. São várias vezes, todos os capítulos que a gente leu aqui basicamente foram 16 a 17 páginas, com muita enrolaçãozinha, com muita condensação, com acontecimentos que estão muito quebrados espacialmente, ou temporalmente, ou ritmicamente. Isso prejudica a qualidade. E achou deles no final ali? Nada demais. Porque ele faz só isso de página? É obrigado? Ou Bankman? Porque o Oda já tá velho, já tá cansado, se recuperou de uma cirurgia de catarata, tava com princípio de gota também, não sei. O cara tá muito velho, mano. Cansado, desgastado, o Oda é psicopata. Mangá de 16 e 17 páginas não existe na Shonen Jump não, tá, gente? Isso aí é coisa que só o Oda pode fazer. E por que ele faz? Mistério. Era pra ser 20. Eu acho que o Oda precisa seriamente tirar, tipo, no mínimo 6 meses de férias de One Piece. O cara não viu os filhos, a filha, né, crescer. Não sei, tipo, o Oda, ele comprou um cachorro pra filha? Porque ele não podia ficar com a filha, um negócio assim, não foi? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que One Piece tá chegando numa
no limite nesse quesito. Porque poucas páginas, muitas coisas. E ele já tira uma semana de férias todo mês. Mas não é uma semana de férias, gente. Tipo, uma semana pra ele planejar o resto. Tem uma entrevista que ele disse que tirava um dia de folga, pelo menos, pra ficar com a família. Se é verdade, não dá pra confirmar. Deve fazer sim, cara. Ele precisa. Padrão de história. A história mesmo são 20 páginas. Às vezes tem a capa ou página colorida, essas coisas assim. É que eu não conto capa como página. Apesar de ser. Mas eu não conto pra história. Não, mangaka não tem escala. Eles trabalham da forma que eles quiserem, desde que eles entreguem as páginas no final da semana. Será a quantidade de páginas no caso de fechamento de volume? Não. Não é 17 páginas no máximo por vários anos. Tem que conferir isso aí, cara. Porque 20 é o padrão, mano. 20 é o padrão. Tem a possibilidade dele rushar o final pra acabar logo? Possibilidade sempre tem, mas ele não vai fazer... Eu não acho que o Oda faria isso, não. O Oda, ele é... doente por trabalho. Então, assim... Esse capítulo, pra mim, parece mais um... O limite, né? É o limite do que o Oda consegue... Tipo, ele apresentou conceitos... E viu até onde esses conceitos estavam andando. Até onde eles se sustentavam. Sem engajamento emocional. Sem uma trama forte. E sem grande revelação. Ele deixou até onde esses vilões conseguem aguentar a história. Sozinhos, né? Eu acho que chegou no limite. Se for outro capítulo desse aqui, será que as pessoas começam a reclamar? Não sei. Tipo, reclamar de verdade. Falar, caraca, One Piece tá com problemas. Desde Whole Cake já são 17 páginas. Já tá tudo errado desde Whole Cake, então, pô. Inclusive o ano é o ápice disso, onde fica mais errado. Pouca página prejudica a quadrinização. E o Oda já bota muita coisa, vira um caos. Eu sinto que o Oda tá rushando muita coisa que não devia, alongando coisas que não devia. Pode ser algo do tipo. É que assim, enrolação em história serve pro autor preparar coisa no futuro, né? Aí depende se vale a pena ou não. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Meu nariz tá coçando hoje. Então é isso, dá like, se inscreve no canal. Veja as outras análises, que essa análise aqui acabou que a gente comentou mais por cima de outros elementos, né? Mas análise técnica mesmo, todos os outros vídeos já tiveram. Aqui tudo que eu já falei nos outros podem ser aplicados nesse aqui. Vou ter que começar a repetir, né, eventualmente. Mas eu acho que eu sempre consigo trazer uma coisa nova, um exemplo novo da execução. Então é isso, valeu, falou.